Hello, galera! Vamos lá. Eu vou resolver agora para vocês o número 35, 39 e 40, tá? Foram pedidos aí de vocês na última aula. E se tiver mais alguma dúvida, se ficar alguma pendência, vocês vão colocar lá no fórum de discussão. Bom, no número 35, justifique a semelhança dos triângulos ABC. Aí você já vai lá, olha. Que triângulo é esse? O triângulo menorzinho, ABC, e o triângulo DEC. Esse exemplo é um exemplo bem comum, tá? E ele vai de encontro àquele pré-requisito que eu coloquei lá na primeira fichinha, que a gente tem que ter sempre em mente, que é reconhecer quando há ângulos opostos pelo vértice. Vou desenhar aqui ângulos opostos pelo vértice de uma forma geral, só para a gente poder reconhecer. Toda vez que eu tenho aqui um segmento e eu tenho outro segmento, gera-se na interseção desses segmentos aqui um ponto. Esse ponto, vou chamar ele de ponto P. Só que eu não quero colocar esse ponto P aqui não. Eu quero colocar esse ponto, vou chamar ele de P, mas sem escrever, tá? Eu gero aqui dois ângulos, na realidade eu gero quatro, né? Este ângulo aqui com este ângulo aqui, eles são considerados OPV, eles são opostos por este vértice P. E este ângulo que está aqui é OPV com este ângulo que está aqui. Então, saber identificar quando há ângulos opostos pelo vértice é fundamental, porque ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Vocês devem ter visto isso lá no 8º ano. Então, este ângulo aqui, ele é congruente a esse, só por esse argumento. E este triângulo, além do ângulo uma linha, ele tem um ângulo de 90. Assim como este triângulo tem um ângulo uma linha e um ângulo de 90. Então, esses dois triângulos são semelhantes. A novidade aqui que eu vou trazer nesse vídeo para vocês é como escrever essa semelhança. Eu já tenho colocado, já tenho registrado desta maneira nos gabaritos, mas agora eu vou dar uma ênfase nisso, tá? Eu quero escrever que este triângulo é semelhante a este. O símbolozinho de semelhança que a gente usa é um tiozinho. Esse tiozinho significa semelhantes. Quando eu uso esse tiozinho com lados, eu tô querendo dizer que são lados correspondentes, tá? Então eu posso escrever, por exemplo, aqui em matematiquês, que o segmento AB, que está oposto ao ângulo Czinho, ele é correspondente ao segmento ED. E aí, vou trazer uma coisa aqui para vocês. É só um detalhe, mas é um detalhe legal, é um detalhe importante para a gente ter mais delicadeza, não é delicadeza, mais cuidado com essa linguagem matemática, tá bom? O A, ele está representando aqui este vértice, que é o correspondente ao D. Então, a gente vai começar a olhar a ordem das coisas agora, tá bom? Segmento AB, eu estou partindo do A e indo para o D. Parte do ângulo duas linhas e vai para o ângulo de 90 graus. Então, agora a gente vai começar a prestar atenção na forma de escrever. Segmento AB é proporcional, nesse caso, e é correspondente ao segmento ED. Mas o A não está vindo primeiro? E o A não é o ângulo duas linhas? Então, vamos colocar o D primeiro e o E depois. Porque essa ordem aqui já nos diz um pouco sobre os ângulos. O ângulo A corresponde ao ângulo D e o ângulo B corresponde ao ângulo E. Ok? Da mesma forma, a gente vai fazer com os triângulos. Eu quero construir aqui uma linguagem matemática que o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2. Então, eu não vou escrever isso de qualquer maneira. Eu vou colocar os ângulos correspondentes na mesma ordem.
Então, eu vou escrever aqui o primeiro triângulo ABC, e para escrever o segundo, eu vou prestar atenção nisso. O vértice A é o duas linhas. No outro triângulo, o duas linhas é o vértice D. Então, eu vou começar por D. Esse vértice aqui do meio é o de 90 graus, é o ângulo reto. Então, eu vou colocar o ângulo reto no meio também. E o C é o oposto pelo vértice, eu vou colocar o C aqui também. Porque desta maneira você já consegue enxergar uma relação entre esses vértices, tá bom? Por isso que a matemática é tão maravilhosa, é uma linguagem universal. Porque você olha aqui, ai meu Deus, esses dois triângulos são semelhantes. Eu já sei aqui quais os ângulos que se correspondem só pela maneira de escrever. É muito louco isso, né? É muito legal. Então, essa é a dica do número 35. Como escrever que dois triângulos são semelhantes. Ok? Agora a gente vai passar para o número 39. Eu vou limpar. Vou arrastar aqui. E vamos para o 39. 39 também foi pedido. Observe os triângulos desta figura. Quando eu olho isso daqui, eu já penso, não falou nada de paralelismo, vamos ver o que vai dar. Observe os triângulos desta figura. Mostre que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Olha, não falou nada de paralelismo, mas tem dois ângulos aqui, ó. E observem a forma de escrever, tá vendo? Triângulo ABC, ângulo A primeiro, ângulo A primeiro, o D, o B, que tá aqui em cima, que se corresponde ao D. Vamos lá então, mostre que os triângulos são semelhantes. Para eu mostrar que dois triângulos são semelhantes, eu tenho que mostrar baseado em algum caso de semelhança, que são aqueles 3 casos que a gente já conversou sobre. Primeira coisa que eu faço quando eu quero resolver qualquer atividade é desenhar os triângulos de forma separada. Essa é uma estratégia que eu uso e que me ajuda bastante, tá? Então, identificar os triângulos. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um triângulo que é o triângulo grandão, vou desenhar ele aqui. E eu tenho o triângulo que é o triângulo pequenininho, que tá dentro dele, né? Pronto. Ai, ficou estranho aqui, né? Eu vou desmanchar esse triângulo, porque ficou parecendo que ele é obtusângulo. Ó, ficou parecendo que ele é acutângulo e ele é obtusângulo, né? Então, eu vou refazer aqui, colocando um ângulo mais obtuso. Pronto. Só para ficar melhor. E aí, eu tenho aqui que esse é o triângulo grande, ACB. Aqui vale 12. Aqui eu não tenho as medidas. Eu sei que esse ângulo aqui é de 110 graus e eu não tenho nenhuma medida ali. Mas eu tenho esse ângulo A aqui que eu vou chamar de uma linha, que eu já saquei que ele é comum aos dois triângulos. O triângulo pequenininho é o AED, que tem o ângulo de uma linha e tem o ângulo de 110 graus. Pronto, eu já tenho um argumento. E vocês? Vocês também? Eu ouvi isso? Tá todo mundo dizendo? Já vi, já vi. É isso? Ah, sabia! Caso, ângulo, 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 ângulo. Então, os triângulos são semelhantes porque eles têm dois ângulos congruentes, né? Caso ângulo, ângulo, o ângulo A é congruente ao próprio ângulo A e o ângulo ACB é congruente ao ângulo AED. Aquela ordem de escrita também funciona para cá, tá bom? Pronto. É isso. Só isso. Esse aqui é simples, né? Letra B. Se EC vale 5, então daqui até aqui vale 5.
Então, qual é a medida do comprimento AE? Quer saber isso daqui, ó? X. Vamos montar. Deixa eu colocar aqui, para a gente ganhar um espacinho. Eu quero agora encontrar a medida desse segmento AE. Para encontrar a medida desse segmento, a gente vai montar a proporcionalidade. Vamos escrever aqui. Na realidade, gente, tá tudo de bom nesse exercício, porque só de eu olhar esse lado que se corresponde a esse, eu já sei o K. Eu já sei que é uma redução de 50%. Então, tá muito legal, né? 12 vai para 6, 50% de redução e morreu Bahia. Só isso. Eu vou montar aqui esse AC, vai ser este pedaço mais esse, então eu posso representar aqui como x mais 5. E a gente pode montar, e aqui é o 5. A gente pode usar o raciocínio. Aí não é 5 não, né, gente? Aí é x, espera aí. Deixa eu me perder aqui, não. Aqui é x e aqui é x mais 5. A gente pode usar o raciocínio, pensando que de 6 para 12 está dobrando, daqui para cá também está dobrando, então a gente já sabe o resultado, né? Para dobrar o x tem que ser 5, ou a gente pode também montar a regra de 3. 12 está para 6, pegando aqui os lados que se correspondem. Lado 12 oposto a uma linha se corresponde ao lado 6, que é oposto a uma linha, assim como o x mais 5 se corresponde ao x. Se eu não quiser usar valores tão altos, eu posso dividir aqui por 6 e dividir aqui por 6 e montar essa proporcionalidade como 2 sobre 1 é igual a x mais 5 sobre x. 2 está para 1, assim como x mais 5 está para x. E resolver essa equação. Deu uma travadinha aqui, deixa eu tirar. Multiplicar cruzado, 2x é igual a 1 que multiplica x mais 5, x é igual a 5. Pronto, resolvido. Pronto, se precisar, volta o vídeo, assista de novo, coloca dúvidas no fórum, alright? Agora eu vou passar para o número 40. Então, eu vou limpar aqui o nosso quadro. Tlim! E vai aqui para o número 40. Pronto. Esses exercícios, eles são um pouco parecidos, né? A ideia é vocês ganharem agilidade nesse tipo de problema, olhar para esse problema e não se assustar mais. Vamos lá. Nesta figura, BC é paralelo a DC. Quando eu olho isso, eu olho para ele e os meus olhos fazem o quê? Brilham. Por que que brilham? Porque essa informação aqui já me traz ângulos correspondentes e isso é muito bom. Então, eu sei que BC, esse segmento, né? Vou até colocar aqui bonitinho. Deixa eu ver aqui, ó, uma linha, eu quero ela pretinha, pode ser. Então, eu tenho aqui, ó, esse segmento aqui, ele é paralelo a esse. Na realidade, não é esse, mas para baixo. Então, se eles são paralelos, a gente tem ângulos que se correspondem, né? Vocês perceberam que eu queria fazer aqui em cima, né? Então, este ângulo aqui, ele é o correspondente a este. E este ângulo aqui, ele é o correspondente a este. E este ângulo, ele é comum aos três, aos dois. Ele é comum aos dois. Então, a gente sabe que os triângulos são semelhantes. Seguindo a nossa estratégia de resolução aqui, eu vou desenhar os triângulos separados e eu volto a afirmar para vocês, façam isso, façam o desenho dos triângulos separados, porque isso ajuda demais a visualizar os lados, os ângulos, ajuda demais. Então, para de preguiça,
para de ficar de brincadeira na tomateira e pega esses lápis coloridos e bora deixar esse caderno maravilhoso. Então, eu tenho aqui o triângulo grandão, o ABC, eu sei que aqui vale 8, aqui BA vale x mais 3x, então vale 4x. No pequenininho aqui vale 3x, e eu tô colocando os valores aqui. Aí, tirar isso daqui. O triângulo menor é o triângulo DEA. Eu sei que aqui vale 3x, aqui vale y, ali vale 8. Pronto, e aí todos os ângulos, ângulo A se corresponde ao ângulo A, o ângulo B se corresponde ao ângulo D, e o ângulo obtuso se corresponde ao ângulo obtuso. Calcule a razão de semelhança AB sobre AD. AB sobre AD. Então, eu tenho aqui AB, que é 4x, sobre AD, que é 3x. E aí, quando a gente olha para isso daqui, galera, a gente pensa o seguinte, se eu tenho, olha só, vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho uma fração, por exemplo, 2/3, e eu multiplico essa fração por 2, multiplico essa fração por 2 em cima e embaixo, eu obtenho uma fração equivalente. Da mesma maneira, se eu vier aqui e dividir essa fração por 2 e dividir essa fração por 2, eu obtenho uma fração equivalente. Inclusive, volto na irredutível aqui. Quando eu tenho essa fração 4/6, eu posso escrever essa fração como 2 vezes 2 e 3 vezes 2. O que eu fiz aqui foi fatorar o 4 para a gente ver quais são os fatores que compõem este valor. Então, o 4 pode ser representado como 2 vezes 2, o 6 pode ser representado como 3 vezes 2, e se eu tenho o 2 multiplicando em cima e multiplicando embaixo, eu posso simplificar. É como se esse 2 multiplicasse e esse dividisse, um cancela o outro. E também tem a ver com simplificação de fração, se divide em cima e embaixo pelo... É como se eu pudesse vir aqui, dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, e eu cancelo esses dois fatores, tá? E volto no 2/3. Isso tudo para mostrar que aqui eu tenho um 4 vezes x e eu tenho um 3 vezes x. Então, se eu dividir aqui por x e dividir aqui por x, que é o que eu fiz aqui, dividir por 2 e dividir por 2, eu vou ter o 4 sobre 3, que é o nosso K. É como se a gente fizesse, né? Corta aqui, mas o raciocínio é este que eu mostrei aqui para vocês. 4/3 significa uma redução de 1 em 4, uma redução de 25%. Já sei o que está acontecendo neste problema, né? Então, do 8 para cá, tem uma redução de 25%. Uma redução de 2. Eu já sei que o y é 6. Só analisando o k, eu já consigo achar o y. Tá? O k me diz que tem uma redução de 25%. 25% de 8 é 2. Redução de 25%, eu já sei que o y é 6. Então, beleza. A razão de semelhança... Pronto, já fizemos. B. A razão entre as medidas de perímetros dos triângulos ABC e ADC. A razão entre as medidas de perímetros, o perímetro 1 sobre o perímetro 2 vai ser igualzinho à razão de semelhança, que é 4/3 também, né? E o valor de y a gente já encontrou, que é o 6. Aí, professora, eu não consegui encontrar o valor de y usando
a interpretação da constante. Uai, já passou da hora de olhar para essa constante e fazer essa análise. Vocês têm que fazer essa análise. Desde o início do bimestre, desde aquela atividade do trenzinho que a gente está analisando essas constantes. As constantes elas vieram para a gente analisar e fazer coisas com elas. Tá? Então nem sempre a gente precisa de montar a regra de 3 para resolver as coisas, ou a proporcionalidade. É isso. Um beijo para vocês!